Odair Hellmann fala sobre possível saída de Ângelo para o Flamengo. Jogador do Corinthians detona Vitor Pereira. Flamengo vai ter o mesmo esquema de SAF? A gente traz aqui informações após a ESPN publicar uma informação importante, né? Também vamos falar todas as informações sobre esse jogo que nunca deveria acontecer, né? Um jogo para cair a ficha, um jogo que nunca deveria acontecer. Flamengo e Al-Ahly. Vitor Pereira estuda formação super ofensiva. Zagueiro pode estar retornando ao Flamengo e a gente vai trazendo aí muitas informações, né? O Flamengo aí com, infelizmente, virando destaque do The Guardian, destaque negativo. O The Guardian, né, dando uma não vou nem dizer uma zoada, mas sendo até justo, né, com tudo que aconteceu, e o Flamengo sendo detonado, né? A verdade é essa. Vocês vão acompanhar tudo aqui, prováveis escalações, né? Também a situação do Braz, que está pressionado, mas que, segundo jornalista, deve continuar no comando da vice-presidência do Flamengo. A gente também trazendo que o FIFA 23, né, colocou a revelação do Flamengo como craque do futuro. Tudo isso você acompanha agora no canal Paparazzo Rubro Negro com um oferecimento da Stake, né? E a gente sabe que com a Stake você tem aí um bônus interessante com o código promocional Paparazzo RN. Fica ligado lá no nosso Insta, no nosso Twitter, no decorrer do dia a gente coloca o link. Tem o link lá de ontem, tem os stories, tem também os nossos Reels que a gente tem colocado lá com informações extras para vocês. Tem depósito por Pix, tem depósito normal, tem retirada por Pix, retirada normal. Você tem aí a partir de R$50 como depositar. E detalhe, tá? Ela patrocina as principais equipes da Europa, patrocina o UFC, e você pode garantir aí, inclusive, esse jogo seguro, né? Você tem que até R$150 seu primeiro jogo utilizando o código promocional Paparazzo RN. O que acontece? Você perdeu, você joga de novo, tá? Então, garanta agora mesmo a sua participação. Lembrando que tem futebol, tem vôlei, tem tênis, tem, basquete, as melhores odds do mercado. E eu convido você também a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. E a gente já chega aqui falando sobre esse jogo aí, né? Falando sobre o Mundial de Clubes, esse dia que tinha tudo para ser um dia de muita expectativa e se tornou um dia para a gente somente cair a ficha, se esquecer, tentar recuperar um pouquinho da nossa honra e voltar para casa para refazer tudo do começo e tentar voltar aqui, né? Depois, em 2025, deve ter um Mundial de 32 equipes, que é muito difícil. 2024 seria talvez uma última chance de disputar um Mundial nesse formato, né? E tentar recuperar essa honra hoje, né? Com essa disputa de terceiro lugar contra o Al-Ahly. O The Guardian publicou uma matéria que dói no nosso coração. Flamengo eat their words. Flamengo engole o que falou depois de uma derrota vergonhosa no Mundial de Clubes. Depois de ficarem falando da chance de bater o Real Madrid, os campeões da América não chegaram nem mesmo à final. E aí eles falam das expectativas, cara, é surreal, né? Eles colocam o Zico aqui também, eles falam sobre tudo, é uma matéria gigantesca, né? Infelizmente, ó, vou mostrar para vocês a matéria que é gigantesca, ó, aqui. É impressionante, cara. Flamengo nas páginas do The Guardian, mas infelizmente, ó, The Guardian, ó, e eu vou, ó,
Olha o tamanho dessa matéria no The Guardian. Olha aí. É impressionante, cara. Impressionante. É impressionante o Flamengo. Eles mostrando a quantidade de torcedores que vieram para a Europa e para o Marrocos. Para, né, a África já, mas no caso fizeram essa ponte e foram para o Marrocos. E aí eles falam sobre tudo isso que aconteceu e se mostram, eles mesmos se mostram surpresos, né, com o que aconteceu com o Flamengo, né, com essa eliminação. E o PVC falou que o Marcos Braz deve seguir no Flamengo mesmo sob pressão, tá? Segundo o PVC, o dirigente deve seguir no comando do futebol do clube. A informação foi no programa que vai ao ar de segunda a sexta às 15 horas, no dia 1º. E há um desgaste da figura de Braz em função do episódio Real Madrid. Pode esperar aquela questão, a sua hora vai chegar, que foi criticado abertamente pelo maior ídolo do clube, o Zico, tá? PVC também relembrou a fala do Milton Neves, que afirmou que pior dirigente é o que se acha ídolo, tá bom? Então, o segundo PVC, apesar dos contras, abrir mão de Braz traria instabilidade ao cenário político do clube, com as eleições há menos de 2 anos na Gávea. Mas olha só, eleições há menos de 2 anos não, né? Daqui a quase 2 anos, porque a eleição é de 3 em 3, então não tem essa questão de que a gente está mais para a eleição que elegeu do que para a próxima. Então isso aí não tem nada a ver. Havia um entendimento de que o Braz tem um papel político importante na Gávea, onde ele é visto como o cara que entende de futebol. Ele também é visto como uma pessoa com força política no clube. E aí a questão que eu ia falar com vocês é a seguinte, né? Tem um outro fator que é o relacionamento do Braz com empresários como o Bertolucci, né? O Giuliano Bertolucci. À medida que o Braz saia do Flamengo, esse relacionamento com o Bertolucci e todas essas contratações que o Flamengo faz estarão dificultadas, isso é fato, né? Contratações como essa que o Flamengo tenta agora, né? E o técnico Odair Hellmann do Santos falou sobre a proposta do Flamengo. Vamos ouvir. Ó. Você sabe que tem alguns movimentos no futebol que não dependem só do clube, né? Muito se fala às vezes do clube, mas também depende do jogador. Às vezes chega e fala, ó, não quero mais. Quero ir embora. E aí falou com a TNT Esporte. Não, pelo contrário, o Ângelo ama o Santos e sempre deixou claro que o dia que for sair quer ser da melhor forma possível, né? Tudo bem. Então, a princípio isso está... a gente nunca pode dizer no futebol que está definido, que é uma situação definida, mas a princípio o Ângelo está com a gente, está com a cabeça aqui, está focado. Conversei muito com ele. Muito. Em todos os momentos. Tirei ele para preservar ele, porque ele não estava com a cabeça boa para render. Ele não estava feliz, ele sentiu muito a pressão do torcedor. Isso é normal, é um jovem de 18 anos. Junto disso, um pouquinho antes, veio a perda do avô, que morava com ele. Então foi logo em seguida, né? Os não resultados também geram um desconforto. Então ele sentiu, mas assim... Tentando explicar o que está acontecendo com o Ângelo, ele né? é um menino, cara, eu preciso ressaltar aqui. É um menino ainda que não saiu, né, não vive numa bolha ainda. Ele é um menino do bem, do coração limpo, aceita, quer aprender, não cresceu as unhas. E já falei isso para ele, espero que você nunca cresça. Porque sempre quando a gente cresce as unhas e acha que é maior do que é, o tombo é muito grande e às vezes a gente não consegue se levantar. Você tem talento, ele tem muito talento, é um jogador, talvez um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro. Mas ele tem coisas a evoluir. Ele é diferente. Ele é diferente. Me chamou muita atenção. Ele é diferente não só como jogador, como talento. Ele é diferente como pessoa. Entrevista aí da TNT Esportes com o Odair Hellmann, né? E ele tentando explicar o motivo que o Ângelo ficou de fora daquela partida, e tudo que está acontecendo com ele, que não foi relacionado e tal. E são momentos aí que o Ângelo está atravessando, e o Odair Hellmann deixando claro que o Santos quer contar com ele e que o próprio
O Ângelo, né, teve uma conversa com ele ou seja, é uma contratação muito difícil. O Flamengo, nesse momento, está passando por esse problema todo aí do que aconteceu no Mundial de Clubes, também na Supercopa, e é um turbilhão. O Flamengo, nesse momento, é um verdadeiro turbilhão. A gente vai trazer aqui para vocês os prováveis times desse confronto de terceiro lugar, que a gente jamais queria participar e que, infelizmente, hoje, né, é o que tem para hoje e que a gente quer os jogadores se entregando ao máximo, né? Olha só, o jogo às 12h30, né, meio-dia e 30 do Brasil, de Brasília. Aqui, né, eu tô na França, mas indo para Portugal e também no Marrocos. O jogo é às 16h30, no estádio onde o Flamengo, no IBN Batuta, né, onde o Flamengo jogou lá no Grand Stade de Tanger, onde jogou a semifinal. Globo, Sport TV, Cazé TV e FIFA Plus estão na transmissão. Provável escalação do Flamengo: Santos, Mateuzinho, Fabrício, Bruno, Davi Luiz e Ayrton. Thiago Maia, Eric Pulgar, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Pedro, tá? Então o Flamengo aí com um time aí mantendo aí os seus principais jogadores, a provável escalação do GE, tá? Essa é a provável escalação do GE, Globo Esporte. Os desfalques seguem sendo Bruno Henrique, aí Felipe Luiz, Léo Pereira, que sentiu também um problema muscular, e o Vitor Hugo no departamento médico, e Gerson suspenso, tá? O provável time do Al Ahly: El Shenawi, Hani, Metwali, Abdelmonen, Malol, El Solia, Dieng, El Shahat, Abdelkader, Afsha e Sheriff, tá? Então a gente tem a arbitragem aí do Mustafa Gorbal, assistente o Mokrani Gorari, assistente 2 Khalil Hassani e o quarto árbitro o Andrés Matias, tá? Então a gente passando para vocês aí todas as informações. Infelizmente, desse jogo de disputa, eu tô desanimado, de terceiro lugar, a gente fica realmente chateado. Vamos passar aqui algumas outras informações importantes para vocês. O Zico fez foto com o Michael, vai estar dando apoio ao Michael no Al Hilal. Mais tarde a gente também, né, agora que o Flamengo perdeu para o Al Hilal, ganhou em 2019, perdeu agora para o Al Hilal, não tem por que eu não torcer por ele, pelo Cuejá, né? A gente sabe que o Cuejá, inclusive, deu entrevista ao GE, né? Falou: fiquei feliz por ir à final, mas um pouco abalado, pois sei o quanto o Flamengo queria seu segundo Mundial. Faz parte, em 2019 foram eles, dessa vez fomos nós. Agora é torcer por esse grande clube voltar ao Mundial, porque merece muito pelo que tem feito, tá? Então o Cuéllar aí triste pelo que aconteceu ao Flamengo e demonstrando um tremendo respeito. Eu gosto muito do Cuéllar, eu traria o Cuéllar, a gente precisaria de mais um volante aí. É o cara que faria exatamente a função do João Gomes. O Cuéllar é o mais próximo que a gente teria do João Gomes. Eu traria o Cuéllar de volta. Cara, a gente teve aí um jogador do Corinthians detonando o Vitor Pereira, foi o Fagner, né, do Corinthians. Ele falou à ESPN o seguinte: o que fez na troca de um clube para o outro já mostra um pouco do que você pode esperar daquela pessoa. Não posso te falar uma coisa aqui e chegar ali nas suas costas e falar outra, né? Ou seja, tem jogadores do Corinthians que não gostam dele. Óbvio que a gente teve o Cássio, vários outros jogadores falando muito bem do Vitor Pereira, mas o Fagner agora, nesse momento, né, no momento fragilizado do Vitor Pereira, vem a público e fala exatamente isso que a gente trouxe aqui agora, né? Deu uma detonada no Vitor Pereira. A gente vai passar aqui também para vocês que o Flamengo, no caso vença, né, no caso fique com terceiro lugar no Mundial de Clubes, leva 2,5 milhões de dólares e ficando em quarto leva 2 milhões, tá? O Flamengo, se ganhar
a disputa do terceiro lugar, a medalha de bronze, fica com 2,5 milhões de dólares, né? Então é importante, são praticamente 11 milhões de reais que o Flamengo pode estar ganhando hoje, né, com a disputa aí do Mundial de Clube do terceiro lugar, né? E a gente traz para vocês aqui também uma situação ainda de mercado da bola com relação ao Gustavo Henrique, tá? Segundo o GE, o Gustavo Henrique está fora dos planos do Fenerbahçe, que não irá mais executar a opção de compra. O jogador estava emprestado até junho deste ano com a equipe turca, pagando pelo empréstimo. Com isso, o zagueiro retorna ao Flamengo, clube com o qual tem contrato até o fim de 2023. Então, final de junho, o Gustavo Henrique, eles não vão efetuar, segundo o Globo Esporte, a opção de compra. O Gustavo Henrique deve retornar ao Flamengo, né, para continuar o seu contrato. O Flamengo pode ser escalado hoje com 5 atacantes, enquanto o GE falou aquela outra formação. O Vene Casagrande, né, o jornalista, trouxe que essa é uma das formações estudadas por Vitor Pereira para o jogo contra o Al-Ahly. Sendo assim, Thiago Maia, Arrasca e Everton Ribeiro formariam um triângulo no meio de campo, com Cebolinha sendo atacante do lado esquerdo, Gabigol do lado direito e Pedro centralizado. Tá? Então, o Flamengo jogaria com o Cebolinha e tiraria a necessidade de um volante, já que o Gerson foi expulso e está suspenso, né? Então, essa seria uma possível formação, e muitos torcedores aqui comentaram, né? Acho uma escalação válida, só não colocaria o Gabigol para marcar lateral. Aí essa formação só dá certo no videogame, já tá F a marcação no meio campo, aí tira um volante e a zaga vai sofrer. E aí o pessoal comentando aqui, entre Pulgar e Vidal, eu prefiro o chileno. Os dois são chilenos, cara. Mas então, aí o Flamengo tem essa possibilidade, segundo o Vene Casagrande, que ele estudou, de um time super ofensivo, tá? E a gente fecha aqui falando sobre a questão do Flamengo virando SAF. Tem possibilidade? Segundo a ESPN, o Conselho do Flamengo convocou uma palestra para avaliar os pontos positivos e negativos de uma SAF. A intenção do encontro será avaliar os pontos da transformação do clube associativo em clube empresa. O evento irá acontecer nesta segunda-feira entre 18h30 e 20h30. O BAP, Luiz Eduardo Baptista, e o presidente do Conselho Deliberativo, Antônio Alcides, convocaram sim, recebi e-mail, inclusive meus amigos receberam e-mail, eu pedi licença do conselho, mas eu vi esse e-mail que meus amigos receberam, os conselheiros do clube para essa palestra, tá? Então isso é informação, sim, não é nem teria ou não, é informação, é certo que isso aconteceu. A gente tá aí nesse momento aí terrível, né? Mas tem algumas notícias boas, como por exemplo, eu sou a favor de vender 40% no máximo, fica ainda como majoritário do clube, não sou a favor de vender o clube inteiro. O FIFA 23 colocou a revelação do Flamengo, segundo o GE, como craque do futuro. Tá? Evento celebra promessas do futebol mundial com cartas especiais no jogo. Aí olha só, o Vinícius Souza, né, é o único representante do Brasil na segunda leva dos craques do futuro do FIFA 2023. O volante é um dos principais jogadores do meio de campo do Espanhol, da primeira divisão do futebol da Espanha. O evento, realizado dentro do modo Ultimate Team, premia, no caso, jovens promessas do futebol mundial de até 23 anos com cartas de alto nível. Destaque alemão durante a Copa do Mundo 22, Jamal Musiala é o jogador com a nota geral mais alta, 92. Tá? Então o Vinição, que o Jorge Jesus gostava, né, e que o Flamengo não deu tanta importância, o Vinícius Souza, o Flamengo negociou, emprestou lá para fora, e aí o Flamengo agora fica a ver navios, né? Na hora que mais precisa de um volante, o garoto tá arrebentando lá. Tem exatamente 23 anos e é um dos destaques do campeonato espanhol, né? Ganhou aí carta com características muito defensivas, 91 de físico e 86 de defesa. O brasileiro foi formado nas categorias de base do Flamengo e deixou o time carioca em 2020 por 2,5 milhões de euros, cerca de 13 milhões de reais para o Lommel da Bélgica. É surreal. Tem horas que vende bem, mas tem horas que o Flamengo se desfaz dos jogadores de uma forma que eu fico impressionado.
Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está aqui no canal no YouTube, eu convido a se inscrever, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Pô, eu fico triste com essas, cara. Pô, essa daí é brincadeira.